Aceitei, mas, mano, eu casei, não, minha esposa entrou em depressão muito rápido, né? Era médica, formada pela USP, né? Infectologista. E aí o pai dela faleceu, assim, dormindo, né? E infelizmente a família, sabe, na hora, fala coisa que não pensa, né, para falar. E falou, pô, o que que adiantou ter uma médica em casa e você não pôde salvar teu pai? Né? E aquilo entrou nela de maneira tão grande, ela falou, pô, eu não sou digna de exercer a medicina, eu não salvei meu pai. Olha só. E ela absorveu aquilo, então ela não exerceu a medicina. Ou seja, a esposa de Daniel Mastral também se sentiu excluída pela própria família. Lembra que eu falei? Daniel Mastral se sentia excluído, não pertencente. A esposa dele também se sentiu excluída, não se sentiu pertencente à medicina, por isso não exerceu. E o filho deles veio com a mesma questão, geneticamente e comportamentalmente falando. Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, onde ele aprende nesse cenário, onde o pai não se sentia assim, ele tem esse material genético da exclusão e do não pertencimento, a mãe se sentia assim, também tem esse material genético, e o filho também. Ou seja, se o filho é 50% do pai, 50% da mãe, 100% da genética desse filho é problema de exclusão. Então ele diz que muito de repente a esposa dele entrou em depressão. Não é muito de repente. Esse caso com a sogra, né, a mãe da esposa dele, que a esposa viveu, com certeza não foi só nesse caso da medicina quando o pai dela faleceu. Provavelmente, se essa mãe excluiu a filha a esse ponto, essa mãe fez isso muito antes também, a sua infância inteira, por essas e por outras. A esposa do Daniel Mastral fez o que fez. Essa depressão já vem de muito tempo. Não é desse fato isolado. Isso é uma construção. Eu não acredito que a pessoa abra um quadro de depressão assim do nada. Do nada ela entrou em depressão muito rápido. Não, isso é uma construção. É muito tempo vivendo aquela mesma história repetitiva de dor do passado. Lembrem-se, depressão, passado. Ansiedade, futuro. Então, para que vocês entendam, esse problema da esposa do Daniel, que também tirou a própria vida, segundo informações, ele diz que não, mas terceiros dizem que sim, é algo duradouro, não é do nada. E no filho dele ele fala a mesma coisa, olha só. Aí, então, assim, ela ficou, não trabalhava, né? Eu estava desempregado também. Então eu tinha uma rescisão contratual minha, ela tinha uma rescisãozinha dela. Você trabalhava com o que na época? A gente vigiava ele 24 horas por dia. Parei de trabalhar, parei de fazer tudo, só para dedicar a ele. Ele começou, teve o primeiro sintoma dia 2 de maio de 2018 e partiu dia 22 de dezembro de 2018. Então foi um período curto, né? Ele tinha 15 anos, 7 meses e 10 dias quando ele foi. Então, aí ele estava bem, perfeito, normal, sem sintoma nenhum. De repente, um dia ele me abraçou, a gente tinha uma intimidade muito legal, e ele tinha se cortado, feito cutting, né? Aí ele se cortou? Ele se cortou. É uma característica de borderline. Sim. Minha esposa tinha isso também. Acho que ele herdou o patrimônio genético dela. Só que ela estava estável, né? Estava bem, estava estável, ajustada a medicação, tudo tranquilo. Tava tudo tranquilo, ela estava bem, estava medicada, estava estável. E o filho, do nada, apareceu com esse corte no braço, sem sintoma nenhum. Não, e olha só. Ok, nós vamos orar por você, com você, mas vamos psiquiatra, vamos atrás. E fomos, né? E aí ele teve recaídas, ele tomou um monte de remédio, teve uma intoxicação exógena, minha esposa salvou ele. Né, manteve ele vivo. Eu tinha saído para almoçar com o meu editor, ela ligou para mim e falou, calma, para não me deixar nervoso, para não correr na estrada, né? O curioso disso aqui é que o filho dele tomou um monte de remédio para tirar a própria vida. Supostamente a mesma coisa que a mãe dele fez. E aí, olha só por que eu acredito que o filho dele fez a mesma coisa que a mãe fez. Lembra que a perita fala que a mãe dele tomou muito remédio e acabou tendo um infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio? Pode ter tido, porém foi por excesso de medicamento. E falou, olha, o Micael não está muito bem, né? Vem para casa, né? Vamos ver, a gente tem que levar ele para o hospital. Mas ela estava mantendo ele vivo. Massagem cardíaca, respiração boca a boca, medindo pressão, tal, em cima ali. O que ele tinha? Ele entrou em depressão profunda.
De repente, assim, ó. De repente, assim, ó. Não foi. Mentira. Vou mostrar para vocês. E você não descobriu o motivo? Não tem tem situações hoje você acaba aprendendo mais porque claro, né, sobre o assunto. Você acaba vivendo. Você pode falar sobre isso? Ou você nem quer? Não, fala. Acho que é legal falar até porque é um alerta para os pais. E aí o quadro abriu quando? Então, de repente, dia 2 de maio de 2018. Que abriu o quadro. Que assim externou, porque assim eu não vi nenhum sintoma, não teve isolamento social, né? Então ele sempre estava cercado de amigos, sempre entrosado, conhecia todo mundo no bairro, não teve queda de rendimento escolar. Não teve queda de rendimento escolar. Isso para mim é uma mentira. Por quê? Olha esse print que eu tirei do diário do filho dele, que ele postou o diário do filho dele. Olha o que está escrito lá. Ele tinha sono na aula, dormia. Uma vez dormiu no pátio, outra vez roubou uma faca, subiu ao andar mais alto do prédio da escola e ficou olhando para baixo, procurando uma fenda na tela. Micael cresceu nessa escola, começou ali com 3 anos de idade. Todos conheciam ele muito bem, inclusive as donas da escola. Ligam para Daniel. Micael está dormindo no pátio. Micael está estranho. Isso é a escola falando para os pais como os pais estavam. Então, como é que do nada ele abriu um quadro de depressão? Como é que ele não teve queda no rendimento escolar? Entende como ele traz uma coisa, só que a verdade é outra? E aí, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que isso é prejudicial para a criança, ainda mais num ambiente que ela vive, que o pai tem problemas psicológicos e a mãe também. Olha só o que essa mãe relata sobre como ela convivia com o filho. Como ele tinha deitado tarde, como eu, acordava igualmente tarde. A gente tomava café às 2 da tarde, almoçava de noite, jantava de madrugada. Isso nunca mais vai acontecer. Caralho, não se faz isso com um adolescente. Privar de sono, comer mal, dormir mal, ainda mais se tem algum tipo de transtorno. Eu não sei se nessa época ele já tinha, eu não sei em que etapa da vida do filho dela eles já faziam isso, se foi antes da depressão ou se foi pós. Péssima alimentação e privação de sono, isso é horrível para um adulto. Imagina para um adolescente que está passando por questões emocionais, como ele tinha depressão. Isso não faz sentido. E aí a gente vai para a escola onde ele tinha sono na aula e ele estava dormindo no pátio. Olha como é que era dentro de casa. Se dormia tarde, eu não sei, tá? Tô falando aqui, mas eu não sei se essa linha do tempo tá certinha, onde ele tinha problema de sono na escola, porém dormia mal dentro de casa e comia mal. Eu não sei qual é essa linha do tempo aí. Não sei se alguém que conhece ele, que é familiar, que vai assistir esse vídeo, possa me esclarecer isso, eu possa estar falando uma bobagem. Quero estar falando uma bobagem aqui. Mas se não, isso influencia. Vai ter sono e queda de rendimento na escola, porque não dorme bem em casa e não se alimenta bem. É natural que essa criança afunde cada vez mais. Por quê? Vou fazer tudo pelo meu filho, vou atender tudo o que meu filho quer. Teu filho não pode ter liberdade de escolha onde ele não sabe quais serão as consequências. Dormir mal é a pior coisa que um ser humano pode fazer para a sua saúde mental, ok? Então, o que ele fala não condiz com a realidade. Vamos lá. Quer dizer, tudo aquilo que a literatura nos mostra, nos aponta como indicador, né, de uma depressão, alguma coisa não está bem, não tinha. Né? Tava tudo normal. Por isso que você acredita que pode ter sido genética. Né? Ou seja, um borderline que o borderline, assim, ele é o transtorno de personalidade, ele é genético. Ele é você genético. Não é um aprendizado, né? Pode ou não é um aprendizado. É genético e é aprendizado, ó. Não desenvolver. Exatamente, né? porque pode abrir o quadro não, e normalmente o quadro abre e tem os gatilhos. Na juventude. Tem os gatilhos. Vou te mostrar qual foi o gatilho que despertou no filho do Daniel Mastral para que o filho dele chegasse onde chegou, mas ele não consegue fazer esse link, olha só. E tem gatilho para isso. E algumas vezes, até houve período, claro, que eu não tinha grana para comprar medicação psiquiátrica, né, para minha esposa. Então a gente não tinha dinheiro, tipo,
né, ela chora, eu choro junto, né? Sim. Então era o que a gente podia fazer. No começo a gente passou muita necessidade. Os primeiros 3 anos foi punk. Gravem. A esposa, eles não tinham dinheiro, a esposa ficava sem medicamento. Lembra o que ele falou no início desse vídeo? Aí ele se cortou. Ele se cortou. É uma característica de borderline. Sim. Minha esposa tinha isso também. Acho que ele herdou o patrimônio genético dela. Só que ela estava estável, né? Estava bem, estava estável, ajustada a medicação, tudo tranquilo. Né? Até começar... Quando você descobriu da sua esposa. Mas ela ficou deprimida, só que a gente casou, mesmo assim. E o que abriu o quadro foi a morte da mãe. Do pai. Do pai, isso. Aí ela tinha a depressão, desenvolveu o borderline também, se cortava. Aí tivemos o filho, ela ficou bem, né? Sabe, aquela coisa legal. Curtiu muito ser mãe, adorou, né? Foi muito bacana, uma experiência incrível, é maravilhoso ser pai também. E aí, mais ela tinha umas recaídas, porque a gente não tinha grana para comprar, tinha que priorizar. Né? Eu pagava aluguel, ou comprava fralda, leite, né? Enfim. Sim, priorizava. E ela então, bom, ok, eu vou abrir mão da medicação. E aí, sem a medicação, sem o controle, ela rebaixava. Como se também se não cuidar, ou por N motivos, como você falou, gatilhos e tudo mais, a pessoa pode ter lá os surtos, pode ter, ou entrar em depressão, e aí é que tem que ficar muito atento. Né? Sim. A minha esposa ficou sentindo um pouco culpada também, né? Porque ela já tinha a culpa do pai, né? Depois, ela tentou suicídio 2 vezes. Quem não vai se sentir culpado, 2 né, vezes. Marcelo? Ela tentou suicídio 2 vezes. E assim, cara, meu filho era criança, ele viu. Né? Então, assim, por mais que eu meu filho, tentasse, como é que é? Não ouvi. Meu filho, ele era criança, 10 anos, ele viu. Ele viu. A mãe tentando suicídio, eu levando, chamando ambulância, tudo, indo para o hospital. Gatilhos que acionam o comportamento. A depressão não é meu filho teve depressão do nada. Ele teve gatilhos, ele viu a mãe atentar contra a própria vida, com 10 anos de idade. E aí com 15 anos ele abre o quadro de depressão. Ah, a depressão foi do nada. Não, não foi do nada. Ele viu a mãe tentar tirar a própria vida. 15 anos de idade, ele não se sentindo pertencente. Tem falas do Daniel que ele diz, meu filho fala que não vai conseguir superar nossas expectativas. Tinha questões também com a sua sexualidade, essa criança. Gatilhos, todos os gatilhos que levaram ele até a depressão. O que o Daniel fala? Não, abriu do nada. Descobriu qual é a causa? Não, não tem. É claro que tem, gente. Pelo amor de Deus, o que você não está vendo com essa criança? Será que você está dando de fato atenção para essa criança para entender o que está acontecendo com ela, para que ela chegue a esse ponto? Então ele assistiu aquilo, ele ficou preocupado com aquilo. Então não sei se isso foi um gatilho, mas foi quando ele tinha 10 anos e manifestou com 15 anos, né? Então teve um hiato aí. Então não sei se teve alguma outra coisa. Foi isso. 10 anos, 15 anos, ele abre. Só que o que aconteceu antes? Será que antes dos 10 anos não teve outras coisas? O que essa mãe passou no parto? Será que esse parto foi tão bonito, foi tão gostoso, foi tão sensacional assim como ele prega? Não dá mais para saber. Agora olha o relato que ele dá desses pais. Né? Você startou porque startou. Porque depois, conversando com pais que tiveram a mesma situação, a gente percebe que às vezes acontece da noite pro dia mesmo. É isso aí, abre o quadro porque abre. E às vezes o pior, não tem sintoma nenhum. É isso aí. Né? Eu recebi um relato de um casal que perdeu uma filha, 15 anos também. Eu não acredito nisso. Abre o quadro porque abre o quadro. Do nada. Tem um motivo, nada é do nada. Essa criança tem motivos, tem causas e os pais não veem, porque abriu do nada, e eu vou explicar, olha só. Bem, menina bem, assintomática, perfeita, normal, amigo, namorado, tranquila. Aí morava num prédio, foi, boa noite, deu um beijo no pai, na mãe, o pai veio no TV na sala, foi pro quarto, aí saiu um pouquinho depois, foi pra cozinha e foi tomar uma água. Tô vendo que a menina demora para voltar. Vamos ver, ela se atirou do prédio, sem sintoma. Aí a cabeça pira. Por que eu não acredito nisso? Será que esses pais, será que eles estavam ouvindo essa menina que fez o que ela fez? Será que eles estavam dando a devida atenção aos sentimentos dessa menina? Que dor é essa? Porque o próprio Daniel Mastral fala, a pessoa que tira a própria vida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Então qual é a dor que essa menina tinha que ela não conseguiu externalizar para esses pais?
E aí ela fingia estar tudo bem. Ninguém em sua sã consciência é tão corajosa ao ponto de tipo, cara, tá tudo muito bem, com meu namorado tá bem, com a minha família tá bem, e vou pular da janela ali, deu nada. Não é assim que funciona, pelo menos eu acredito nisso. Tem uma causa, tem motivos. Então, por que será que essa menina tinha os motivos dela e não contou para os pais? Quando as pessoas saírem dessa humanização de Deus, porque quando você humaniza Deus, você reduz Deus, cara. Claro. Você reduz Deus na sua finitude, patamar, no seu patamar. Sabe? Dá velhinho, não sei o quê. Não, porque o cara que foi lá e fez o toque de Midas. Não, cara, é de novo, ele não tem forma, ele não tem nome, ele não tem. Ele não está, ele é. Ele é o sou. Ele é tudo. É tudo. E a gente não faz parte do tudo, então a gente tem essa centelha. Tudo! Sabe o que é tudo? Defina tudo, não tem como definir tudo. Então Deus é literalmente tudo. Inclusive o que o senhor Daniel Mastral fez. Inclusive o que a esposa do Daniel Mastral fez. O que o filho do Daniel Mastral fez. O que a Valeuska Oliveira fez. O que a Carol Heller fez, o que a Ana Hickman faz, o que o Alexandre Correia faz, é amor. Porque Deus é tudo e Deus é amor. Só que enquanto pregarem para vocês essa coisa bonitinha, essa coisa santa, que Deus é santo, que você tem que ser santo, que você não pode pecar, que você não pode errar, acontece isso. Então o seu Daniel Mastral se passava de santo, se passava de bom moço, mas não era esse santo todo, não era esse bom moço. Errava inúmeras vezes e tá tudo bem errar. Só que como ele escondia isso e mostrava para vocês toda essa pureza, todo esse homem santificado, a hora que a merda vem, se é que é verdade o lance dos processos, como é que esse cara vai lidar com de fato a verdade? Mostrando que, eu pregava uma coisa aqui, mas era tudo mentira. E aí a pessoa não aguenta essa dor. Caralho, como é que eu vou lidar com essa dor? E aí ele tira a própria vida por amor, se excluindo da vida, não pertencendo à vida. Vamos continuar. E aí o que acontece? Eu tinha uma carência muito grande, porque eu não tinha uma estrutura familiar muito legal. Você não quer café? É coisa de grupo, de adolescência, que é pertencer a alguma coisa. Você tem esse sentimento de querer pertencer. Sim. Não tinha uma estrutura familiar muito legal. Não se sentia pertencente, se sentia excluído. Amor disfuncional. Embora eu tivesse o meu grupo na academia, já praticasse Kung Fu, e graças ao esporte, eu não me envolvi com drogas, né? Porque tinha outros grupos paralelos. Tem muito a ver. Muito a ver. Então, o esporte me ajudou. O meu professor, meu mestre, ele fez um papel de pai para mim. Então, ele me orientava, me dava conselhos, né? Consegui bolsa na academia. Então, eu passava mais tempo na academia do que nas ruas. E isso foi bom para mim. Aí eu era muito curioso. Ia em biblioteca, lia, e gostava do ocultismo. Para mim, o oculto era simplesmente uma coisa que eu ainda não conhecia. Vamos lá, Daniel tinha problema de pertencer, ele se sentia excluído, assim como aconteceu com a família dele. E aí ele vai para o esporte. No esporte, ele começa a pertencer. Fica ali 8 anos e sai do esporte. Então, sabe o pertencimento? Mas é o pertencimento. Você eu também. É um complô. Contra, né? Então vamos ser. O cara fala, não, você é um idiota, é um complô, tá vendo? A Terra é plana. Mas é pertencimento, cara. Assim, não dá pro cara. Não dá pro cara acreditar de verdade. De verdade é pra chamar atenção. Tem uns que defendem tanto. Mas pra chamar atenção. Às vezes o cara tira isso da vida dele. Aí você fala, fica assim, Não, é verdade. Não tem nada. A maioria desses casos que você pega não tem nada. A vida do cara não é nada. Acabou o conteúdo. Os maiores críticos são pessoas mais vazias, né? Pois é. É aquele que não faz, critica quem faz. Aí ele fica ali dá um sentido pra vida dele e tal. Eles estavam falando ali dos terraplanistas. Que aí, tira isso do cara. Acabou. Não tem sentido a vida do cara se você tirar dele a única coisa que ele acredita. Terraplanismo. A única coisa que fazia sentido para Daniel Mastral era a falta de pertencimento, era a exclusão. Por essas e por outras, ele se envolveu com coisas que iriam excluir ele.
Porque tudo que incluía ele é aversivo. A pessoa, ela tá tão habituada, tá tão enraizado no seu comportamento não pertencer, que se você tira do Daniel Mastral o não pertencimento, ele não sabe como viver. Tanto que ele fez o que ele fez justamente para não pertencer mais ao nosso meio físico. Ele foi participar do meio espiritual dele e aí tirou a sua própria vida. Então, o que o Ricardo Ventura falou aqui é muito importante. Se você tira isso da pessoa, acabou, fica cri, cri, cri. Então, dar ao Daniel Mastral o pertencimento, você tira dele o que faz sentido. O que faz sentido para o Daniel Mastral? Não pertencimento. Se você tira o não pertencimento, a vida dele não faz sentido, fica cri, cri. É isso que as pessoas não entenderam. Se ela ama se sentir excluída, se eu tiro esse amor dela disfuncional, que é a exclusão, que é o não pertencimento, a vida dessa pessoa não faz mais sentido. Cri, cri, cri. Então, olhem o que essa perita falou para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu estou falando aqui. Olha só. Mas veja a responsabilidade que você tem sobre tudo isso. É muito alta, sendo que você não se curou. Então, eu vi muita gente comentando assim, gente, não é possível que ele tenha tirado a própria vida, porque justo agora que ele estava casado e com filho, pode ter sido justamente por isso. Ele tem uma relação, uma experiência muito negativa. De exclusão. Na vida dele. Uma experiência de muita dor. Eu não resolvo isso. Eu não resolvo como eu deveria resolver. E de repente eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá. E aí? Isso vai dar certo? Em que ponto eu estou? Em que ponto eu estou? É isso que eu quero? Eu estou querendo repetir aquela história que eu vivi e uma história que não teve final feliz perto. E se eu não resolvi isso? E de repente eu estou enredado novamente na família, um bebê. Exato. Ele não deglutiu o luto, ele não transformou o luto em saudade, ele não se permitiu chorar, gritar, se intimidar, ficar quieto. Ele já vai, talvez até por uma euforia, porque depressão é euforia também. Sim. Você já sai, vai lá no podcast, fala que inclusive você está sendo... que os satanistas estão querendo, daí você já constrói mais histórias e vai trazendo mais coisas para você, você vai ficando mais responsável, porque você vai tendo mais pessoas com você, pelos outros, e você não deglutiu, não transformou aquele luto, você volta a viver a mesma história, e nessa mesma história você pode repetir os mesmos erros, que você pode se encontrar nos erros e talvez ele se achasse até o culpado do filho ter feito o que fez, e da mulher ter partido, ele não ter salvado, se ele podia ter tido essa oportunidade, ou então o quanto que ele viu que a mulher sofreu pela morte do filho, que talvez ele se culpasse. E aí ele olha, de novo ele está no mesmo ponto. No mesmo lugar, gente. Então daqui 15 anos eu vou passar tudo de novo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu trago é Daniel Mastral, agora que está tudo bem, como ele pregava, que está tudo bem, minha família é linda, eu tenho 2 filhos que é da minha esposa e agora a gente teve um novo filho e ele está com 6 meses. O que acontece aqui? Pertencimento. Ele está pertencendo a uma família, só que ele não sabe pertencer a uma família. Aí o que acontece? Pertencimento para o Daniel é aversivo, o corpo dele não sabe pertencer, então ele vai buscar todas as dinâmicas de comportamento para não pertencer. Por quê? Porque agora está tudo bem. Isso fala sobre o vídeo, vou deixar aqui no card também o vídeo que eu fiz na semana passada da psicóloga Dona Ana falando sobre isso. Por que uma mulher não consegue ficar com um cara bom? Por quê? Porque ela não se sente boa o suficiente. Não é sobre o cara, é sobre ela. Então ela encontra um cara bom, ela sai fora desse relacionamento e volta para o ex que era horroroso. Ou arruma um cara pior que o ex. Por quê? Porque ela só sabe viver coisa horrorosa. Daniel Mastral, a mesma coisa. Ele só sabia viver não pertencendo, sendo excluído. E aí, o que ele faz? Agora ele pertence. Agora ele está incluso. E aí ele não aguenta viver pertencimento. Ele tinha os seus guardiões. Ele pertencia àquilo. E aí tudo o que ele faz é para não pertencer. Por essas e por outras, ele tira a sua vida por amor.
amor disfuncional, onde ele não consegue entender que o amor dele é o disfuncional, que esse amor disfuncional é o que fazia ele funcionar, e a hora que ele se pega pertencendo a algo, seja aos guardiões dele, seja a nova família que ele constituiu, isso para ele é aversivo. Fora essas outras questões todas aí do processo, da verdade. Se vem à tona esses processos, se de fato são verdade e ele é condenado, ele deixa de pertencer. Então são duas dores que estão gritando dentro dele. A de pertencer, coisa que para ele é aversivo, e a de não pertencer mais, novamente, se ele é condenado e perde tudo. Se as pessoas descobrirem qual era a verdade sobre ele, sobre a esposa dele, sobre o filho dele, sobre tudo o que tinha na vida dele, que ele pudesse estar envolvido, que não veio à tona. No áudio que ele fala com Vic Vanilla, ele fala isso. Eu vou poder falar coisa, revelar coisa que eu nunca revelei. E quais são essas revelações? Essas revelações podiam fazer com que ele deixasse cada vez menos de pertencer. Então, o que vocês precisam entender é isso. O amor funcional e o amor disfuncional. O amor funcional era o Daniel entender que ele pode pertencer, que ele não precisa ser excluído. Só que ele não entendia. Então, o amor disfuncional dele era o que prevalecia, onde todos os comportamentos dele faziam ele não pertencer, faziam ele não se sentir pertencente, faziam ele se excluir, seja com as coisas que ele se envolvia de satanismo, seja qualquer uma outra coisa da esposa que até então não foram reveladas e outras coisas que talvez o senhor Vic Vanilla tenha acesso que ninguém tem, porque ele tinha essa amizade com Vanilla e o Vanilla disponibilizou todos os áudios aí, todas as ligações. O telefone do Vanilla foi para a polícia investigar e saber tudo o que estava acontecendo. Então ponham isso na cabeça de vocês. O amor não é essa coisinha gostosinha que eles estão pregando aí para vocês, essa coisa romântica. Lembrem do que o Ricardo Ventura falou aqui, e todos os pastores, todos os padres, todos os pregadores, todos eles falam a mesma coisa. Deus é tudo, eu sou, Ele é. Só que eles pregam que Deus é, que Ele é tudo, Deus é o eu sou, só que é só coisa boa. Ele é coisa boa, eu sou coisa boa, ele é tudo de coisa boa. Não, ele também é isso que você precisa. Seja a exclusão, seja a rejeição, seja o abandono, isso está escancarado na natureza. O abandono, a mentira, a manipulação. Eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês entenderem. A natureza explica tudo isso que o ser humano não explica. Quem criou a natureza? Não foi Deus? Deus também é a natureza. Foi o que ele criou, foi de onde a gente veio. Só que aí, essa santidade, essa coisa bonita que eles pregam, Deus é tudo de bom, que Deus é só coisa boa, que é leveza, que é paz. Não é. Tem várias outras coisas, tem todas essas outras coisas envolvidas no amor. Deus é tudo. Não é só essa coisa boa que eles pregam, e é isso que está danificando a saúde mental de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui nos meus comentários. Eu vou falar isso muito melhor e mais profundo, explicando essa linha do tempo do amor no meu canal de membros. Se você entendeu, põe aqui no comentário se você gostou, se você não gostou. Se você não entendeu, também deixa aqui que eu trago outros vídeos explicando essa forma de amor, que também é amor, só que é disfuncional. Por que disfuncional, Abraão? Porque não funciona. Daniel Mastral tirou a própria vida, o filho dele tirou a própria vida, a esposa dele supostamente também tirou a própria vida. Esse amor não funciona. Por quê? Porque ele tira o que você tem de mais precioso que Deus te deu, a vida. Até o próximo vídeo.